Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Vamos iniciando a mais um estudo da doutrina espírita, hoje para falarmos do livro Os Poderes da Mente, dar continuidade ao estudo do livro Os Poderes da Mente, com o tema O Cérebro e os Fenômenos da Consciência. Então, para a gente poder iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos estudos da doutrina espírita, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O nosso tema, então, o cérebro e os fenômenos da consciência. Iniciamos o nosso estudo com a discussão sobre a questão da dualidade mente e corpo. Durante muito tempo, isso começando lá no século XVII já, né, com o aparecimento, com o surgimento de teorias filosóficas que discutiam o ser humano, e a pergunta fundamental é: o que somos nós? O que nós somos? Nós somos uma estrutura corporal onde um amontoado de células que se juntam para formar órgãos que funcionam numa estrutura organizada, bem estabelecida, produzindo então a nossa personalidade, os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos sentimentos e as nossas decisões? Quer dizer, é isso que efetivamente nós somos? Nós somos um amontoado de células que respondem a determinados aspectos do meio em que vivemos, que respondemos a determinados estímulos do meio em que vivemos? É isso que nós somos? É disso que se trata? Cada um de nós? Então, essa é uma questão que durante muito tempo foi debatida e foi proposta, e até hoje ela é defendida. Nós somos o nosso cérebro, nós somos a nossa estrutura física, né? E o nosso cérebro vai se estruturando, vai se organizando e vai se estabelecendo numa perspectiva de individualidade à medida que vai se relacionando com os meios onde vive, e à medida que ele vai se relacionando com esse meio, ele vai respondendo aos estímulos que o meio lhe oferece, e ele vai fazendo uma adaptação a esse meio. Então nós seríamos isso na perspectiva daqueles que defendem que nós somos um cérebro, que nós somos apenas o corpo. Porém, há aqueles que entendem que não, que entendem que existe uma separação entre a mente e o corpo, né? Existe o corpo, existe uma estrutura física, mas existe a mente, ou seja, aquele que comanda o corpo, aquilo que estabelece o nosso verdadeiro eu, aquilo que é invisível aos olhos, aquilo que estabelece a nossa essência, aquilo que caracteriza os nossos pensamentos, a nossa personalidade, os nossos sentimentos. Então, e a mente, para alguns, ela seria um processo do espírito e da alma. Nessa perspectiva, para que a gente possa entender, então, vale a pena a gente discutir a ideia, né? A analogia do computador, né? Então, um computador, como é que ele funciona, né? O que constitui um computador? Um computador, quando a gente o utiliza, ele se constitui de duas partes básicas. A primeira parte é o que nós chamamos de hardware, e a segunda parte é o seu software, né? Então, o que é o hardware? O hardware é a sua estrutura física, né? Então, se nós abrirmos o computador, nós vamos ver que lá dentro tem uma série de fios, de circuitos integrados, uma série de componentes elétricos e eletrônicos, todos vinculados, todos soldados numa determinada placa, que permite a estrutura do computador. Essa estrutura se liga a periféricos, né, a uma tela, se liga a um teclado, se liga a um touchpad, né, de tal forma que nos permite uma integração homem-máquina.
Entretanto, se nós ligarmos esse computador, ele só vai funcionar se houver determinados programas que o façam funcionar. Ou seja, se a gente quiser digitar um texto, nós precisamos de um programa computacional que, utilizando a estrutura física, que utilizando o hardware do computador, essa estrutura elétrica e eletrônica do computador, a parte física, permita a cada um daqueles que o usam a construir um texto, a digitarem um texto, a montarem um texto. Se o que eu desejo não é digitar um texto no computador, se o que eu desejo é fazer uma tabela com cálculos, então eu tenho que ter um outro programa computacional que, de novo, de uma forma diferenciada, vai acionar todo o maquinário, toda a estrutura física do computador para que seja possível esses cálculos serem realizados. Da mesma forma, se eu quiser fazer um jogo e assim sucessivamente. Então, na verdade, é preciso um programa para o computador realizar determinadas tarefas. Esse programa é de natureza virtual, né? Se eu abrir o computador, não vou achar esse programa, esse software, né, na estrutura do computador. Então, existe uma estrutura virtual, uma estrutura não física, uma estrutura invisível aos olhos, né, que são os programas, que são os softwares, que colocam o hardware, toda a estrutura da máquina para funcionar e realizar determinadas funções. Utilizando essa mesma analogia, podemos então entender que o ser humano é composto por um corpo, que seria o nosso hardware, né, que seria toda a nossa estrutura de células, todo o nosso arcabouço de ossos, de músculos, de carne, de gordura, enfim, que estabelecem a nossa condição física, comandadas por um cérebro físico, coordenado por neurônios, coordenados por conexões sinápticas, perfeito? Entretanto, tem que existir um programa que faça esse corpo funcionar, que faça esses neurônios se vincularem de um jeito e não de outro, né? E é ele que define, então, a nossa personalidade, que define os fenômenos do pensamento, que define os fenômenos da tomada de consciência. Então, nessa perspectiva, a mente seria esse software, enquanto que o corpo seria o hardware. A mente seria o programa computacional, né, que faz com que os que usa o cérebro, que usa toda a máquina física para realizar determinadas questões. Mas é a mente em si que comanda o corpo, que comanda essa estrutura. E o que seria essa mente? Essa mente seria, então, o espírito, que quando está unido ao corpo, define, então, a alma, né? Então seria basicamente essa a tese que durante muito tempo e até hoje se estabelece o debate, o que nós somos, né? Então a discussão da dualidade mente e corpo, e que a doutrina espírita se estabelece de uma maneira muito clara, né? Ao dizer que sim, existe uma mente que comanda esse corpo, e essa mente, ela é independente do corpo, ela independe do corpo, ela não é um produto do corpo. A personalidade, a consciência, ela não é um produto da estrutura física, ela é um produto do espírito. E é esse espírito que comanda toda a estrutura do organismo. Tá certo? Então, basicamente, esse é o nosso argumento, o argumento dos espíritas defendido por Allan Kardec. Não é isso? Muito bem. Vamos tentar entender então esse cérebro, né? Como é que esse cérebro funciona. Então, esse cérebro ele tem uma estrutura dividida em partes, basicamente em 4 partes, né? Então, o lobo frontal, né? Que seria essa parte aí, abóbora, né? Digamos assim, do cérebro, essa parte grande, abóbora do cérebro. Você tem o lobo frontal, que seria essa parte verde aqui
do cérebro. Você teria o lobo temporal, que seria esse aqui azul, e você teria esse meio amarelado aqui, que seria o lobo occipital. É isso? Então você tem toda essa estrutura aqui que formaria o nosso cérebro. E junto com ele nós teríamos aqui uma estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui embaixo que nos ligaria aos músculos, que ligaria ao restante do corpo, né? Então, descendo aqui, terminam as ramificações nervosas, né? Esse tronco aqui, olha, ele desce por toda a nossa coluna, se ramificando por todos os músculos, por todos os nervos, recebendo e comandando todas as ações que vão ser processadas nesse cérebro. Então, o cérebro, ele vai funcionar como um grande processador, como um grande receptor de informações, tomador de decisões e dando ordens para que essas decisões se estabeleçam. Então, por aqui chegam nervos, chegam músculos que trazem percepções, que trazem sensações, que os nossos órgãos de sensibilidade captam do mundo físico. Então, por aqui, por exemplo, chega o nervo óptico, né? Ou seja, aquelas sensações e percepções que foram captadas em termos de luz pelos nossos olhos. Então, o nosso olho recebe uma certa quantidade de luz, né? Então a luz bate num determinado objeto, parte dessa luz é absorvida por objeto, parte dessa luz é refletida do objeto para os nossos olhos. Quando essa luz que é refletida do objeto até os nossos olhos chegam até nós então temos a percepção visual, né, do objeto, que vai atingir o nervo óptico. Essa sensação do nervo óptico, essa percepção do nervo óptico vai subir por esse tronco aqui, e vai chegar no cérebro. E a partir daí, ele vai as informações de percepção que chegam desse nervo óptico vão ser processadas em diferentes partes, em diferentes departamentos do nosso cérebro, e a partir daí o nosso cérebro então vai entender aquela informação, vai tomar uma decisão em função daquela informação e vai dar ordens que vão descer por outros músculos, não, por uma estrutura de músculos, que vão dar ordens para que ações sejam realizadas em função das decisões tomadas aqui. Então, o processamento de informação é isso, é a captação de informação, a tomada de decisão do que vai ser feito com aquela informação e a ordem do que vai ser feito para que seja realizado aquela atitude, aquela ação, né, que foi tomada. Então, por exemplo, se quando eu olho, se quando a luz bate num objeto e retorna e me leva a informação até o cérebro de é um leão e ele está bravo e ele está partindo para cima de mim, tá certo? O meu cérebro percebe essa informação, processa essa informação, se relaciona com outras áreas do cérebro, de tal maneira que eu identifico isso, relaciono isso com outras experiências ou com outros saberes. Isso mostra que eu estou correndo perigo e nessa perspectiva existe uma tomada de decisão, que é o quê? A de fugir, a de correr, a de tomar uma atitude de proteção. Então, nesse caso, é tomada uma decisão, um processamento de informações e depois essas informações então descem por essa mesma estrutura, determinando que eu devo correr, que eu devo fugir e capacitando, né? E já capacitando o corpo para esse tipo de atitude, ou seja, aumentando o batimento cardíaco, descarregando adrenalina no sangue, dando maior poder de capacidade para que eu possa correr, para que os meus músculos possam ter explosão e eu consiga o máximo de velocidade possível e tudo mais. Então perceba que as decisões, que as ações que são tomadas, elas são processadas em diferentes informações aqui no meu cérebro, tá certo? Muito bem.
Como é que essas informações chegam lá? Então existem aqui, né, essas células aqui que fazem parte, que estão dentro do nosso cérebro. Os neurônios, então, eles estabelecem o que nós chamamos de sinapses, né? Existem cerca de... Os cientistas chegaram a essa conclusão, mas atualmente, com o microscópio eletrônico, com as várias pesquisas modernas que são realizadas, que o cérebro humano tem cerca de 100 bilhões, quase, né? 100 bilhões dessas células funcionando no cérebro. É o movimento delas no cérebro que processa com velocidade todas as informações que chegam. Então perceba que cada uma dessas células, elas se comunicam com outras e essas informações vão andando dentro do cérebro e tomando ações, vão se processando, vão se organizando de tal maneira em que decisões são tomadas, informações chegam, decisões são tomadas e ordens são determinadas e esse ciclo ou esse trânsito de informações, de informação chegando, de informação saindo e de decisões sendo tomadas, são estabelecidas por essas células. Elas andam dentro do departamento, entram nos diferentes departamentos do cérebro, né? Então você tem aqui esses diferentes departamentos do cérebro onde ações e decisões são tomadas. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco disso, tá certo? E elas andam no cérebro a partir dessas conexões sinápticas que os neurônios, esses 100 bilhões de neurônios, são capazes de realizar dentro do cérebro. Então, eles caminham dentro do cérebro levando informações, levando e trazendo informações. Levando informações, processando informações, tomando decisões e comunicando as definições que o cérebro tomou para o restante do nosso corpo. Então você tem aqui os neurônios se estabelecendo, né? Elas podem funcionar, esse movimento, por reações químicas, por sinapses químicas ou sinapses elétricas, né? Então a sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro, passando aquela informação, indo para outro neurônio, que vai passar para outro, e caminhando por toda a estrutura do cérebro, né? Então perceba aqui, você tem um neurônio, aqui você tem outro neurônio, e você tem a comunicação entre esse neurônio com esse neurônio. O que acontece é o que? Se você tem uma comunicação química, uma sinapse química, o que acontece é que esse neurônio libera determinadas substâncias químicas, determinados neurotransmissores, e esses neurotransmissores são captados por outros neurônios. Então, a informação através dessa reação química, dessa substância química emitida por esse neurônio, é percebida ou captada ou transmitida para esse outro neurônio aqui, através desses neurotransmissores. Então essas substâncias, né, esses neurotransmissores, que geram determinadas sensações no nosso organismo. Então quando falta, às vezes, um desses então você tem lá o neurotransmissor da alegria, o neurotransmissor da satisfação, do prazer, né? Quando falta do sono, é isso? Então, do despertamento, da ativação, da ação, né, da concentração. Então são neurotransmissores. Então quando esses neurotransmissores são produzidos na quantidade certa, eles podem deixar a gente alegre, eles podem deixar a gente concentrado, eles podem, no determinado momento certo, quando estimulados, gerar sono, né, irritação. Então, ou seja, essas comunicações aqui, elas se estabelecem de maneira, né, desses neurotransmissores, né, que uma determinada célula transporta
para outra, que um determinado neurônio transforma para o outro, de forma química. Ou então pode ser de forma elétrica, né? Um determinado neurônio libera íons para outro neurônio. E essa conexão, então, através de corrente elétrica, através de cargas negativas. O que é íon, né? Só para a gente lembrar, né? O íon, você tem lá o átomo, né? O átomo é uma estrutura que compõe todo o organismo, até os neurônios, até as células, enfim, elas são compostas por átomos. Os átomos, eles são formados por cargas elétricas, cargas positivas e cargas negativas. Basicamente, as cargas positivas ficam no núcleo, são chamadas de prótons, e as cargas negativas são os elétrons que ficam girando. Num átomo, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, tem átomos que você pega lá um determinado material, por exemplo, né? Você tem lá 5 prótons e você tem quantos elétrons? 5 elétrons. Então você tem 5 cargas positivas, 5 cargas negativas. Então a carga final, o positivo anula o negativo, ou o negativo anula o positivo, a carga é quanto? 0. Mais 5 e menos 5, você tem 0 de carga elétrica. Agora, isso é átomo. Quando você, por algum motivo, né, perde elétrons, quando esse átomo perde elétrons ou ganha elétrons, eles se transformam em íons, porque eles passam a ser átomos com carga elétrica. Quando ele ganha elétrons, ele fica mais negativo. Então ele fica um íon negativo. As pessoas chamam isso de cátion. E quando um íon, né, um átomo, ele está lá, neutro, ele perde elétrons, ele ficou menos negativo, ele fica positivo. Então quando ele fica positivo, ele fica um íon, e é um íon positivo. E esse íon positivo nós chamamos de ânion, tá certo? Então, são daí os nomes, né, cátions e ânions, que define o cátodo e o ânodo de determinadas estruturas elétricas, né, a polaridade dos eletrodos, né, as duas polaridades positivas e negativas que tem nas pilhas, positiva e negativa que tem nas tomadas, né, que definem então a passagem de corrente elétrica. Então, da mesma forma, você pode ter liberação de íons por determinados neurônios para outros neurônios. Então as informações chegam também não só através de liberação de neurotransmissores, substâncias químicas, mas elas também chegam através de elétrons se modificando, tá certo? Mandando informações. Muito bem. E essas informações, então, produzem ciclos repetitivos no nosso organismo, estabelecendo, então, ondas mentais, uma atividade mental, através de ondas. Então daí os médicos, por exemplo, poderem analisar o funcionamento do nosso cérebro a partir de ondas mentais, né? O eletroencefalograma, né? Eles colocam lá aqueles eletrodos na nossa cabeça e captam as ondas mentais que nós emitimos. Então essas ondas, elas vão determinar o ritmo de funcionamento do nosso cérebro. Então nós podemos, quando esse ritmo, ela se estabelece numa frequência, num ciclo, numa velocidade. Então, por exemplo, o que vem a ser frequência? É isso? Então, por exemplo, se eu fico batendo nessa mesa aqui, ó, eu estou fazendo uma atividade cíclica, né? Um ciclo de repetição. E eu tenho um certo ritmo. Esse ritmo em que eu faço a batida, eu posso variar. Eu posso me tornar mais rápido, eu posso fazer esse ritmo ser mais rápido, ou eu posso fazer esse ritmo ser mais lento, né? Perceba que não tem a ver com a intensidade. A intensidade é a batida, é a força da batida. Tem a ver com o ritmo. Eu posso manter a força, mas fazer um ritmo bem acelerado e fazer um ritmo bem lento, não é isso? Então, ou seja, é esse ritmo aqui que significa a frequência. Então, esse Hertz, esse Hz, é a medida, que é um ciclo por segundo. Significa que nas ondas betas,
quando nós estamos emitindo ondas beta, quando o nosso cérebro está em beta, num ritmo beta, né, foi classificado pelos neurologistas, neurocientistas, está no ritmo beta, é quando o nosso cérebro funciona numa velocidade, no ritmo de 14 a 21 Hz. Ou seja, significa que o nosso cérebro ele tem uma velocidade de processamento entre 14, de variar 14 vezes por segundo, em um segundo varia 14 vezes, ou 21 vezes em um segundo. Tá certo? Então ele organiza isso. É a partir daí que nós estamos fazendo as nossas atividades, que nós estamos pensando, que nós estamos ouvindo, assistindo uma televisão, assistindo essa exposição, lendo um livro, né? E estamos aqui prestando atenção numa coisa, mas o nosso ouvido está atento a outras questões em nosso entorno. Então, basicamente, de forma geral, no estado de vigília, nós estamos trabalhando nesse ritmo beta, entre 14 e 21 Hz. Às vezes ela ultrapassa os 25, pode chegar até 35 Hz. E nesse caso, o cérebro funciona no seu limite de velocidade. E é quando a gente está super excitado, está ansioso, não é isso? Então a gente está super excitado, super ansioso, e nesse caso o nosso cérebro então está funcionando numa velocidade extremamente grande. Tá certo? Quando a gente entra no estado alfa, a gente dá uma liberada no nosso cérebro, né? A gente dá uma descansada no nosso cérebro, a gente diminui um pouquinho a capacidade de processamento, de funcionamento do nosso cérebro. É como se a gente fixasse a nossa mente num único ponto, deixando, por exemplo, de prestar atenção de maneira múltipla. A gente não fica tão atento a todas as informações, a gente se fixa numa informação só, né? Então a gente fica mais atento, a gente fica mais perspicaz àquela coisa, àquela situação, àquela circunstância, apesar de perder outros aspectos que estão do lado. A gente perde a visão do todo, porém a gente tem uma visão mais específica, mais concentrada de determinados aspectos da realidade, né? Então você fica mais vinculado, mais próximo daquele ponto. Os fenômenos mediúnicos, eles começam a se processar, né, nessa faixa entre os 8 a 13 Hz. Quando você está em beta, você está muito preso às estruturações do corpo físico, você não tem chance de acessar determinadas informações que chegam do seu perispírito, né? O seu corpo está muito vinculado às sensações e às percepções que chegam das questões físicas, das informações materiais, encarnadas. Então o nosso cérebro está muito atento a todas essas informações que chegam externamente. Quando a gente baixa um pouco esse funcionamento, né, de 8 a 13 Hz, de 13 Hz para baixo, a gente já começa então a prestar um pouco mais de atenção em uma coisa só, perdendo a noção do todo, mas vai chegando a determinados pontos e vai ficando mais perspicaz com essas questões, com esses detalhes, né? No nosso dia a dia, nós conseguimos ver pessoas, nós conseguimos ver coisas e nós conseguimos lembrar. Quando alguém pede uma informação mais específica, você viu fulano, eu vi fulano, ele estava vestido como? E aí a gente, às vezes mesmo, né? Você almoçou hoje? Almocei. Você jantou? Jantei. Mas você almoçou o quê? Eu almocei, né? Então, dependendo do dia que você teve, dependendo das ações que você realizou, dependendo da correria do dia a dia, da série de coisas que você vivenciou, das múltiplas tarefas que você teve de realizar, você faz as coisas num todo, tem o máximo de percepção possível, mas você perde os detalhes. Então essas especificidades, então as pessoas podem dizer coisas para você, as pessoas podem dizer, não falando, mas as pessoas podem ter reações fisionômicas, a pessoa pode te dar determinadas mensagens numa determinada fala, querendo dizer algo que você não percebeu. Por quê? Porque você
está pegando o máximo de informação possível e aquelas informações subliminares ou aquelas informações menos evidentes, menos claras, menos chamativas, você perde o detalhe. Agora, se você está no estado alfa, você está concentrado num único ponto, num único aspecto, voltado para uma única perspectiva, então você pega o máximo de detalhe daquelas coisas, porque você já está todo atento àquilo e não precisa ficar atento a outras coisas, né? Então você é mais detalhista. Você pode entrar em estado teta. O estado teta é quando você abaixa os limites da dor, né? É quando você consegue fazer com que, né, treinando o cérebro, dizem que os monges tibetanos conseguem treinar o cérebro o suficiente para conseguir reduzir o estado de velocidade, de ritmo do cérebro, a ponto das percepções ficarem muito menores. E ele, por exemplo, não sentir dor física, né? Ele consegue se isolar, ele consegue isolar determinado departamento do cérebro que identifica dores, que identifica determinados sintomas, e ele passa a não sentir mais essas dores. É quando o cérebro está entre 4 e 7 Hz. E quando ele está a menos que 7 Hz, então é quando você está em estado de coma, né? Quando você está comatoso, né? Então o cérebro funciona num ritmo tão baixo que você já não tem controle mais sobre as estruturas, né? As percepções, você já não está mais captando as informações que vêm do corpo e do meio externo no qual você vive, tá certo? Muito pouco se sabe sobre esse estado comatoso, né? Esse estado de funcionamento do cérebro. O nosso cérebro, ele funciona por departamentos, ele funciona por determinadas estruturas. E ele, né? Esse MacLean, né? Esse cientista, esse neurocientista, ele entendeu que o cérebro pode ser dividido em 3 grandes partes, né, em termos de funcionamento. Você tem o reptiliano, que seria essa parte marrom. Você tem essa parte laranja, abóbora, sei lá, laranja, que a gente chamaria de neocórtex. E você tem essa parte avermelhadinha aqui, que a gente chamaria de sistema límbico, né? Então, o reptiliano é o responsável pelos nossos instintos, pelas nossas sensações mais primitivas. Então, quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, quando a gente está nervoso, quando a gente tem desejos, né, de natureza sexual, né, quando a gente tem a necessidade do prazer, da vontade, então a gente está aqui sob os impulsos dos nossos instintos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Então tá aqui, né? O nosso instinto, ele se processa, ele se estabelece na perspectiva do sistema reptiliano. Então nós, quando agimos impulsivamente, quando a gente fez e não se controlou, quando a gente sabia que não podia fazer, mas fez do mesmo jeito, que foi, nossa, eu nem percebi, quando eu vi já tinha feito, né? Nossa, quando eu dei por mim, eu já tinha tomado tal atitude, né? Nossa, sumiu, eu não vi mais ninguém na minha frente, fui lá e fiz. Então, isso efetivamente está relacionado com o reptiliano. Tá certo? A gente sabe que não pode fazer, a gente tem noção que tem que se controlar, que não pode agir assim, mas a gente não tem controle. Então esse controle está relacionado, essa falta de controle está relacionado com esse reptiliano aqui. Existe o sistema límbico, que é esse vermelhinho aqui. O sistema límbico tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com os nossos sentimentos, né? Quando a gente sente dó, quando a gente sente pena, quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente acredita que a pessoa não gosta da gente, a gente identifica que a pessoa não gosta da gente, então a gente evita a pessoa porque a gente já não se sente tão bem perto da pessoa, mas quando a gente percebe que a pessoa gosta da gente, a gente também gosta de ficar perto dessa pessoa. Então as reações de emoção, elas são estabelecidas nessa perspectiva aqui do sistema
límbico, né? Basicamente é esse sistema límbico aqui que toma as decisões, né? Que faz as coisas efetivamente acontecer. E nós temos aqui o neocórtex, né? O neocórtex, ou seja, um novo córtex, né? E ele é chamado de novo porque esses sistemas aqui, tanto o sistema límbico quanto o sistema reptiliano, são sistemas que o homem, ao longo do seu processo de evolução, já dominava ou já tinha desenvolvido há muito tempo. Então, o homem das cavernas, o homem que foi evoluindo ao longo dos tempos, ele começou a estruturar o desenvolvimento do seu cérebro a partir do sistema límbico, do sistema reptiliano, para depois desenvolver o sistema límbico. Essa parte aqui do neocórtex, que é a parte da lógica, que é a parte do raciocínio, que é a parte da razão, da tomada de decisões, do processamento, do cálculo, de ver qual é a melhor atitude, de raciocinar, de ponderar, de refletir, né? Esse é novo, né? Então esse é mais moderno, quer dizer, o ser humano capaz de pensar, o ser humano capaz de raciocinar, o ser humano a partir do desenvolvimento da ciência, né, do estudo da física, da química, da matemática, né, das ciências humanas, da filosofia, esse homem que passou a utilizar o pensamento para construir conhecimento é mais novo. Então, ele é por isso que é chamado de neocórtex, o novo córtex, né? Ele tem funções novíssimas, né? Ela é mais recente na história humana, tá certo? Então, ou seja, o nosso cérebro é aquele que, o nosso neocórtex é aquele que raciocina, que pensa imbuído refreando ou tentando segurar as vontades e os desejos do sistema reptiliano, né, da estrutura reptiliana, descarregando, portanto, as emoções no sistema límbico. É o sistema límbico, então, que lida com essas coisas. Quer dizer, o reptiliano tem os seus desejos, tem a sua vontade, tem os seus impulsos, e o neocórtex toma a decisão dizendo, olha, isso não é, raciocina, pensa, analisa, mede, reflete e fala, olha, isso não é a melhor maneira de fazer. Você aguarda, você espera, você isso, você aquilo. E no final das contas, nessa briga entre o neocórtex, que manda esperar, que manda pensar, que pede cautela, que pede que a atitude não seja essa, seja outra, né? Mas o reptiliano que quer tomar uma determinada decisão e é refreado pelo neocórtex, é o sistema límbico que acaba sofrendo com isso e sofrendo todas as ações emocionais desse processo. Então, e normalmente o que acontece? A nossa educação, ela é toda voltada para a estrutura cerebral. As nossas escolas, né, a estrutura de ensino, procura desenvolver o lado racional. Ela não ajuda o ser humano a lidar com as questões emocionais. É isso? Então, o que acontece? As dificuldades psicológicas começam a surgir, então, aí. Quer dizer, o cérebro, ele se processa, ele toma decisões, mas ele começa a ter distúrbios, ele começa a ter transtornos de funcionamento. Ele funciona bem, ele não está funcionando mal, ele está funcionando bem. O problema é que, quer dizer, ele não tem doenças na estrutura cerebral. A estrutura cerebral está funcionando, ele não tem lá um tumor, ele não tem um defeito estrutural na sua condição cerebral. Ele gera, às vezes, transtornos de comportamento, porque todo o cérebro está funcionando adequadamente, mas o indivíduo se comporta de uma maneira completamente diferente de outros cérebros comuns, de outras pessoas que têm o mesmo cérebro, estruturalmente falando, dele, né? Ou seja, por que o comportamento dele é diferente? Por que ele se sente assim? Porque uma pessoa na situação dele deveria se sentir muito alegre, se sentir muito feliz. Por que a pessoa não se sente tão alegre? Por que a pessoa não se sente tão feliz? Por que a pessoa não se sente tão realizada? Por que a pessoa... né? Então, essa luta entre os impulsos do sistema reptiliano com as questões de controle
determinados pelo sistema lógico, pelo sistema de raciocínio, pelo sistema racional aqui do neocórtex, acaba desaguando no sistema límbico determinadas reações emocionais. E nem sempre o indivíduo consegue lidar bem com essas questões emocionais. Tá certo? Então, os fenômenos então da consciência começam a se estabelecer. Algumas pessoas, então, elas mudam de comportamento quando alguma coisa acontece no próprio cérebro. Então, pessoas que sofrem determinados danos cerebrais acabam mudando os seus comportamentos. Então, você tem, por exemplo, o caso de um norte-americano, o Phineas, que ele era um metroviário que sofreu um acidente cerebral. É isso, ele sofreu um acidente, uma perfuração no cérebro, e ele teve de ser operado e tudo mais. Então, quando ele retorna dessa operação, quando parte do cérebro dele, então, é removida por conta dos acontecimentos do acidente que o levou àquela situação, quando ele retorna disso, ele volta diferente. Então, as pessoas que conviviam com ele falam que ele era uma pessoa doce, que ele era uma pessoa amiga, que ele era uma pessoa divertida, que ele era uma pessoa alegre, e que agora ele era um indivíduo agressivo, que ele era um indivíduo resmungão, que ele era um indivíduo intolerante, que ele era um indivíduo extremamente grosseiro, que era extremamente amargo, Então ele muda efetivamente a estrutura de comportamento. O que leva muita gente então a reforçar a hipótese de que de fato então nós somos só o cérebro. Essa história de que a mente é um produto do espírito e que é ela que comanda o nosso cérebro, que comanda o nosso corpo, porque é ela que define a nossa personalidade, os nossos sentimentos, não é necessariamente verdadeiro, na verdade, eles dizem que nós somos uma estrutura, a mente é um produto do próprio corpo, e quando esse corpo sofre mudanças também a nossa personalidade, a nossa estrutura, porque a nossa personalidade e os nossos sentimentos, elas são frutos dessa estrutura física. E esse tipo de exemplo efetivamente comprova essa questão. Entretanto, a doutrina espírita nos ensina que, na verdade, ela nos chama a atenção para o fato de que, é claro, quando o espírito ele não tem acesso a determinadas informações cerebrais, quando determinadas áreas, quando ele não consegue fazer determinados... Então você pega, por exemplo, um cirurgião de alta capacidade, você pega, por exemplo, um Zerbini, um cirurgião cardíaco como o Euríclides Jesus Zerbini, o nosso Zerbini aqui de Guaratinguetá. Então você pega lá, grande, e coloca ele no Instituto do Coração, com todos aqueles recursos tecnológicos, com todos os recursos que a ciência pode oferecer. Ele é um cirurgião com muito mais capacidade, com muito mais efetividade para fazer as coisas. Quando você coloca o Zerbini aqui no AME, por exemplo, ou no Frei Galvão, ou num hospital de menor porte, de menor capacidade, ele continua sendo um grande cirurgião. Entretanto, ele é limitado, ele não consegue acessar tudo o que ele pode, porque ele não tem todos os recursos disponíveis para ele poder fazer. Então, o que a doutrina espírita nos fala é que muitas das vezes mudanças que acontecem no cérebro mudam a nossa personalidade, mudam a nossa maneira de agir, porque o espírito ele não consegue acessar todos os departamentos. E por não conseguir acessar todos os departamentos, ele não consegue refrear determinadas ações, ele não consegue refrear determinadas atitudes e, portanto, acabam, então, tomando reações diferenciadas. Mas isso não significa que o cérebro é quem toma a decisão, é quem estrutura
a personalidade. É a personalidade que, em função de determinadas limitações do cérebro, não consegue acessá-lo, não consegue fazê-lo da melhor maneira possível. É isso? Então, eu me lembro de uma médium, a Mariluza, se não me engano, o próprio Gasparetto, né, que ele recebia pintores, né, ele recebia mediunicamente, ele recebia pintores e ele pintava, né, com a mão, pintava com a boca, pintava com o pé. Algumas pessoas devem se lembrar disso. Se vocês colocarem no Google, né, pinturas mediúnicas Gasparetto, vocês devem ver alguns vídeos onde pintores famosos como Van Gogh, como Monet, como Picasso, como, enfim, grandes mestres de pintura utilizavam da mediunidade do Gasparetto para poder fazer quadros, né? Tinha uma moça também chamada Mariluza, né, que ela pintava e tudo mais mediunicamente, sob ação, com uma velocidade muito grande e tudo mais. Impressionava. Eu me lembro de uma vez que o Gasparetto tinha um programa na televisão, né, acho que na Bandeirantes, chamava Terceira Visão, se não me engano. O Gasparetto, acho que era toda sexta-feira, tinha um programa e o Gasparetto terminava o programa com uma pintura. E numa delas, eu não me lembro agora o pintor, eu tenho a impressão que foi Monet, não sei, ele estava lá pintando um quadro e teve uma hora que ele batia a mão do Gasparetto, ele batia a mão do Gasparetto contra a mesa, irritado, com uma certa irritação, porque ele queria fazer um determinado traço, ele queria fazer alguma coisa toda e ele não conseguia fazer isso porque o Gasparetto não tinha a coordenação motora que ele, quando estava encarnado, o Monet, quando estava encarnado, ele tinha no corpo físico dele. Então, ele era capaz, ele tinha a visão, ele tinha o senso crítico e tal, mas na hora de executar mecanicamente aquilo, ele não tinha uma estrutura física capaz de produzir aquele fenômeno, né? Aquele traçado, aquele processo. A informação não processava de maneira adequada e ele não conseguia realizar aquilo com tamanha precisão. Então perceba que de fato a estruturação física interfere nas limitações do espírito. Entretanto, ela não é por si só quem define, quem estabelece a nossa personalidade. E um exemplo claro disso seriam pessoas, né, que tem o cérebro, né? Se a gente radiografar o cérebro de uma pessoa, se a gente abrir o cérebro de uma pessoa e comparar com a de outra, vai ser igual, né? Se eu pegar o meu cérebro, ele vai ser parecido analiticamente com o cérebro do Einstein, com o cérebro de Picasso, com o cérebro de Mozart, com o cérebro de seres humanos normais. Entretanto, essas pessoas não são necessariamente normais. Essas pessoas fizeram coisas fantásticas, né? Se pegar o meu cérebro e o cérebro do Chico Xavier, pegar o meu cérebro, pegar o cérebro do Divaldo, pegar o cérebro dessas pessoas, você vai ver que a quantidade de neurônios, a estrutura de funcionamento, ela é exatamente a mesma. O tamanho varia pouco, mas basicamente é a mesma coisa. Então, teoricamente, elas são da mesma estrutura. E por que as personalidades e os comportamentos são completamente diferentes? Por que os talentos são completamente diferentes? Por que os perfis são completamente diferentes? Porque quem de fato age e faz funcionar esse cérebro é algo que está além desse cérebro e que vive além dessa condição e que teve experiências outras, e são essas experiências outras que são utilizadas para fazer funcionar esse corpo e fazer funcionar, e como são diferentes, fazem esse corpo funcionar de maneira apresentar respostas de maneira diferente, tiram conclusões diferentes, processam decisões diferentes. E é por isso que existe, é por isso que eu sou eu, o Einstein é o Einstein, o Chico Xavier é o Chico Xavier e o Divaldo é o Divaldo. Por quê? Porque as informações chegam da mesma forma, processam da mesma forma, mas a tomada de decisão é outra, porque quem define a tomada de decisão são os fenômenos da consciência, a organização do pensamento. E a consciência, ela não é produto do cérebro, ela é um produto da percepção e da evolução do espírito. Então a consciência, durante muito tempo, ela foi entendida e compreendida como um processamento de informações que é chamado de conhecimento. Quando a gente pega uma informação e transforma essa informação em um saber, em conhecimento, isso foi entendido como consciência.
Daí se dizer, então, por exemplo, que as pessoas cultas, as pessoas inteligentes, né, essas pessoas são chamadas, então, de pessoas de consciência. Enquanto que as pessoas mais humildes, as pessoas que não estudaram, as pessoas menos cultas, as pessoas menos informadas, são pessoas, então, menos conscientes. Então, durante muito tempo se acreditou nisso. Entretanto, nós vemos pessoas aí com doutorado, com PhD, com grande habilidade, com grande conhecimento, tomando atitudes muito bárbaras, muito negativas, muito de pessoas inconscientes. Você vai pegar Josef Mengele, por exemplo, que foi o médico nazista, que era um grande cirurgião. Ninguém nega a capacidade de conhecimento e as habilidades que ele tinha como cirurgião. Entretanto, fez determinadas ações, tomou determinadas atitudes que não são dignas de serem comparadas à humanidade, né? Porque fez coisas extremamente desumanas, né? Então faltava-lhe uma consciência mais ampla da realidade humana, da dignidade humana, né? Lhe passou despercebido essa questão. E quantas das vezes em nós mesmos muitas coisas importantes não nos passam desapercebidos porque nós estamos insensíveis, inconscientes a determinadas coisas. Então, Divaldo Franco diz que dentro do nosso processo de evolução, atualmente, existem os homens que dormem e não sonham, né? Então são aqueles homens egocêntricos, são aqueles homens que vivem a vida, né, que vivem esse dorme, que não sonha, aqui não é para tomar na essência da palavra, né? Aqui é uma forma poética de dizer um estado de consciência egocêntrica, muito voltada para si, limitada ao ego, limitado ao eu. Primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu, para no quarto vir eu também, é isso? Então o indivíduo, ele não consegue enxergar senão ele. Mas como ele não enxerga? Olha as outras pessoas que estão do lado, mas quando ele olha para as pessoas, ele olha as pessoas sempre comparando-as com o seu eu ou com o não eu. As pessoas que são parecidas comigo e as pessoas que são diferentes de mim. O eu sempre é o centro da preocupação dele. Ele não consegue organizar a sua vida em absolutamente nada, considerando o outro como um ponto importante. Isso não necessariamente é maldade, está relacionado com uma falta de percepção. Ele age e não percebe o quão mal ele faz, e não percebe quantos males ele realiza. Ele não consegue utilizar um pouco da sua vida em utilidade aos outros. O tempo todo ele está buscando a utilidade para si, ele está buscando a felicidade para si. Ele não entende e vai continuar buscando porque ele não entende que ele só pode existir total felicidade se ela existir para todos, né? A felicidade plena. Então é no exercício da prática da caridade, do ato contra o ego, do egocentrismo, da centralização do eu, é que ele vai conseguir acordar, que ele vai conseguir despertar essa consciência. Existem os homens que dormem e sonham. Então esses já são capazes de viver a vida, mas sonharem com alguma coisa melhor, com alguma coisa diferente, com alguma coisa que transcende. Então são as pessoas que ainda são egocêntricas, mas são pessoas que em algum momento da sua vida elas têm alguns ideais, elas querem fazer o bem, elas às vezes querem fazer o bem para ficarem famosas, elas querem fazer o bem para ser reconhecidas, elas fazem o bem para serem aplaudidas, mas elas já conseguem entender que fazer o bem é elemento importante, é um elemento que vai lhe trazer felicidade. Ainda são limitadas, mas conseguem perceber. Existem aqueles que sonham, aqueles então que abrem mão de realizações pessoais, de realizações físicas e buscam auxiliar o outro, viver pelo outro, contribuir com o outro. Então nós vamos pegar um Chico Xavier, por exemplo, que tudo que tinha era em benefício do outro, né? Contribuía, agia. Você vai pegar o Divaldo Pereira Franco, então se nós pegarmos o filme sobre a vida dele, né? Foi pai de muitas crianças, fundou a Mansão do Caminho, realizou o seu trabalho, deixou de viver os seus próprios interesses e as suas vontades, abriu mão dos seus interesses e das suas vontades em benefício do outro, em benefício de uma coletividade. Então são homens que vivem pelos seus ideais, né? Enquanto que os primeiros não têm ideais nenhum, porque a ideia fundamental é a busca total pelo prazer,
Outros já têm um certo ideal, apesar de ainda não conseguirem realizar os seus ideais por estarem muito apegados às suas vontades, né? Então, aqueles que dormem e não sonham são aqueles que não pensam em ideal nenhum, eles pensam em satisfazer os seus prazeres. Aqueles que dormem e sonham são aqueles, por exemplo, que dizem assim: puxa, eu queria ajudar muita gente, se eu ganhasse na loteria esportiva, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu me aposentasse, se eu fosse aposentado, então eu faria, então eu realizaria. Então ele pelo menos sonha, ele pelo menos deseja alguma coisa, apesar de não realizarem, ou de realizarem pouco. Existem aqueles que sonham, aqueles que já vivem por seus ideais, aqueles que vivem por realizar esses sonhos mais amplos, porque já conseguem perceber, já conseguem ter uma consciência que vão além de si próprios. Existem aqueles de consciência cósmica, aqueles que realizam todas as suas ações com a tomada de decisão própria, sem limitações dos aspectos materiais e de outros na sua vontade e no seu desejo. E o grande exemplo dessa consciência cósmica é Jesus, né? Jesus que, independentemente dos maus tratos que o seu corpo sofreu, independente, né? Então, se as pessoas querem te manipular, se as pessoas querem interferir nas suas decisões, nas suas vontades, nos seus desejos, elas alteram as condições físicas para que você mude a sua atitude, né? Então, se está calor, você se irrita. Veja aqui como o nosso espírito é fraco, como o nosso espírito é limitado no seu estado de consciência. Não precisa que uma vara, né, igual o Phineas teve varado no seu cérebro para que ele mude de comportamento. Não é preciso que desenvolva um tumor no meu cérebro para que mude a minha forma de pensar, a minha forma de ser. Basta um calor excessivo para que eu fique irritado, basta a fome por um tempo alongado, né? Ficar sem comer por um tempo grande, para que o meu humor se modifique, não é isso? Para que um frio absurdo, a falta de sono, né? A falta de ter dormido, também muda o nosso humor, muda a nossa decisão. Transformações químicas acontecem no cérebro e acabam dominando o nosso espírito e fazendo com que o nosso espírito deixe de realizar aquilo que deseja efetivamente realizar. É uma limitação do nosso estado de consciência. Mas isso não significa que nós somos o nosso corpo. Significa que nós somos atrasados espiritualmente e nos deixamos nos influenciar, deixamos levar pelas influências da matéria. Espíritos do nível de Jesus é outro nível, né? É outra condição, estão no estado de consciência mais amplo, são aqueles do estado de consciência cósmica, aqueles em que ninguém pode interferir, nem mesmo estados materiais podem interferir. Então bateram nele, feriram ele, prejudicaram ele em todo o seu extremo, em toda a sua intensidade. Entretanto, mesmo assim, ele manteve a sua opinião e no final disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, porque mantinham esse estado de consciência cósmica, né? Então, gente, era isso o nosso estudo de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que nos foi concedida para discutirmos questões importantes acerca da doutrina espírita e acerca da nossa essência, que é a essência espiritual. E eu agradeço a presença de todos, rogando então que elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo aos bons espíritos e a Jesus que nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre, e que permita, nesse instante, o encerramento das nossas atividades. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigado.